Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de geografia e de história para a gente relembrar o conteúdo já estudado, para a gente finalizar, tá? Olha só, nós estudamos sobre a diversidade étnico-racial brasileira, tá? Que é a mistura de raças e cores, tá? Das diferentes etnias que existem, que é as raças e as cores. Estudamos também sobre diversidade cultural, que são os diferentes costumes de uma sociedade. A gente pode ter como exemplo a vestimenta, a culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O sotaque brasileiro. Cada lugar tem sua maneira de pronunciar as palavras, tá bom? E todas são consideradas corretas, tá? Nós também estudamos sobre a emigração, que é estabelecer moradia em outro país, tá? Imigração é o quê? Entrar em um outro país estrangeiro. Quando eu vou para um outro país estrangeiro, eu sou um imigrante, tá? Emigração é quando eu vou morar em outro país. Imigração é a mudança entre regiões. Lembra que vocês fizeram atividade no livro, vendo se tinha alguém da família que veio de outro estado, de outra região? As populações migram por quê? Para fugir de guerras, de uma crise econômica, de pobreza, de perseguição política, da seca e outros. Desigualdade social. O que é a desigualdade social? É a diferença de economia que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma sociedade. E isso surge com a desigualdade social. Vem muitos problemas, e alguns dos problemas são má distribuição de renda, a falta de acesso à educação de qualidade, investimentos governamentais insuficientes, dificuldade de acesso a serviços básicos e a má distribuição dos recursos públicos. Aqui, ó, a Pro colocou um gráfico para vocês como exemplo. Tem vários outros tipos de desigualdade. Tem a desigualdade o quê? De gênero. A mulher trabalha mais do que o homem, quantas mulheres trabalham, quantos homens trabalham, é um outro exemplo. Aqui a Pro colocou o número de população, a renda das pessoas, a renda mensal. 1% ganha até R$1.000 e 50% ganha até R$30.000. Isso é uma grande diferença, né? Então, olha só, em média 27 mil por mês e são 50% da população, 747 por mês em média. E o desafio de geografia vai ser vocês fazerem no caderno um pequeno texto com o tema: como seria o Brasil sem desigualdade social? O que vocês esperam? O que vocês acham? Como seria o Brasil sem desigualdade, sem diferença, sem um ganhando mais, outro ganhando menos, sem a mulher ser mais explorada do que o homem? Como que vocês acham que seria se todo mundo ganhasse o mesmo valor? Tá bom? Um exemplo. Agora vamos passar para a geohistória, para a gente relembrar o conteúdo de história. O surgimento dos primeiros povos, cidades e sociedade. Foi nos pântanos da antiga Suméria que surgiram as primeiras cidades conhecidas na região da Mesopotâmia, tá? As primeiras sociedades surgiram através de aglomeração familiares e tribais nas proximidades de terrenos férteis, banhadas por rios. Daí surgiu a necessidade de uma organização. As pessoas viram que às margens do rio elas poderiam fixar moradias, tá? As primeiras sociedades surgiram, né, pelas aglomeração das famílias e viram que precisavam de aumentar o lugar para poder fixar moradia. Os povos ocuparam a Mesopotâmia. Os povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, que está lá no nosso livro, os arcádios, os amoritas ou antigos babilônios, os assírios, os elamitas e os caldeus, tá? A vida da Mesopotâmia, como que era? Às vezes eles comiam legumes, lentilha, feijão e pepino, ou ainda peixe, porque a carne era rara, tá? Era um alimento raro. A habitação era simples, às vezes a casa era um cubo feito de tijolos crus, revestimentos de barro, tá?
E lá no Egito Antigo, como que era a civilização do Antigo Egito? Existiu há cerca de 5.000 anos no Vale do Rio Nilo, no Nordeste da África. Foi uma das primeiras civilizações do mundo e também uma das mais famosas da história. Os egípcios antigos construíram enormes pirâmides, templos, palácios e túmulos. As crenças egípcias giravam em torno da adoração de vários deuses, tá? Então eles acreditavam em vários deuses, que às vezes era um animal, às vezes era homem e animal misturado, né? Geralmente a cabeça de um animal. E os egípcios, eles também mumificavam. Por que eles faziam a mumificação? Para preservar o corpo, porque eles acreditavam na vida após a morte. E os principais deuses egípcios, lembra que a gente havia pedido para vocês fazerem um trabalhinho sobre os deuses? Infelizmente não deu para a gente apresentar, mas quando a gente retornar, se Deus quiser, a gente vai apresentar. O Ra, Osíris, o Sete, Horus, Anubis, Ísis, tem muitos outros. Eu só coloquei alguns exemplos para vocês, que lá no livro de vocês tem mais exemplos. E o desafio de história vai ser vocês fazer uma pequena pesquisa sobre escolher um deus do Egito antigo e escreva a história dele em seu caderno, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Beijos!